29 de julho, quarta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com Miguel Amaral, editor do 00. Estas últimas horas ficaram marcadas então pelos áudios de Pedro Proença, presidente da FPF, que acaba por não ficar muito bem na fotografia. Queria-te perguntar numa primeira instância, Miguel, os áudios prejudicam a imagem de Pedro Proença? Bom dia, Pedro. Numa altura de já existir algum ruído em relação à gestão de Pedro Proença, este tema e estas novidades que tivemos nas últimas horas claramente não vêm ajudar o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ponto importante, foram áudios que foram revelados nas redes sociais, cuja legalidade é questionável, e de certeza que vai existir uma reação judicial pela parte de Pedro Proença, mas a matéria que está ali tem que ser analisada. Nós, como jornalistas, temos que fazer isso, temos que dissecar as coisas. São 3 áudios, parece-me de 3 pontos diferentes, de 3 conversas diferentes, também não sabemos a forma como as coisas foram editadas, etc. Mas dá para perceber ali algumas coisas. Primeiro, segundo o jornal Record, estas conversas existiram no início de 2025, na altura em que Pedro Proença estava a terminar o seu ciclo na Liga Portugal e estava no processo de campanha para as eleições da FPF. No primeiro áudio, que eu vou citar, Pedro Proença avisa um bocadinho o estado da arbitragem, citando, Pedro Proença diz: os árbitros são fracos, são todos muito fracos, e tu consegues ter 3, 4 gajos minimamente competentes. O Arthur, que será Arthur Soares Dias, João Pinheiro, metes o tipo do Algarve, que vamos supor que é Nuno Almeida, e depois metes ali o Godinho ou uma coisa qualquer assim. Curiosamente, estes 4 árbitros que Pedro Proença faz referência, 2 já não estão no ativo. Logo aqui, não é um líder dizer isso dos árbitros, neste caso o líder da FPF, não é muito positivo. O Conselho de Arbitragem faz parte da esfera, aliás, da Federação Portuguesa de Futebol, responde institucionalmente à FPF, Luciano Gonçalves responde a Pedro Proença, e portanto, se tens algo assim, era quase como Pedro Proença surgia em áudios a dizer que 3 ou 4 jogadores de Portugal aproveitam-se e o resto é mau. É um nível parecido. É possível que Pedro Proença é um antigo árbitro, o que também torna esse fator também um bocadinho mais curioso. Portanto, logo aqui agita um bocadinho as águas neste setor. Depois, há outros 2 áudios. Onde Pedro Proença não fala de forma muito elegante de José Fontelas Gomes, que é atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e foi presidente do Conselho de Arbitragem na era de Fernando Gomes, no organismo. E depois, no outro áudio, há uma conversa com Fernando Seara, segundo o jornal Record, que confirma que é Fernando Seara, e que está assistindo numa reunião onde também estavam presentes Rui Costa, presidente do Benfica, e Nuno Catarino, responsável da área financeira do clube. E nesse áudio, que eu vou passar a citar, Pedro Proença diz, dirigindo-se a Fernando Seara, aliás: quer jogar esse jogo comigo? Das 32 vezes em que fui chamado à Polícia Judiciária, 27 foram processos do Benfica. Sabes onde é que se faz a instrução dos processos? A instrução dos processos é na Liga. Quer jogar esse jogo comigo, Seara? Não brinques comigo. Pronto. Que conclusões podemos tirar daqui? Acho que não é surpresa para ninguém que este tipo de conversas existem nos bastidores do futebol. Não é por isso que não deixam de ser questionáveis, que dá a entender uma relação um pouco promíscua de Pedro Proença com os responsáveis do Benfica, quase que de uma ameaça de não se esqueçam disto, que podem ter consequências que Pedro Proença parece dirigir a estes dirigentes do Benfica. O Rui Costa e o Catarina eram dirigentes do Benfica, Fernando Seara tinha sido há pouco tempo à Assembleia Geral, mas continua a ser uma peça com peso no clube. Portanto, abrem-se aqui muitas questões também. Já vinha a existir alguma contestação ao trabalho de Pedro Proença. Claramente isto vai aqui quase tornar isto numa crise. Veremos também, acredito que vão acontecer novos episódios desta saga nos próximos dias. Recordo que a arbitragem portuguesa já vinha a passar por momentos difíceis nas últimas semanas, que levaram até à admissão do diretor técnico nacional, Duarte Gomes, e também que cada vez mais vai existir uma insatisfação dos clubes, também com um ponto importante das receitas das casas de apostas, que Pedro Proença, quando era presidente da Liga, lutava muito que mais receitas chegassem à Liga. Na Federação,
também prometeu isso aos clubes na campanha, e os clubes estão a exigir cada vez mais porque querem, de facto, verem mais receitas das apostas desportivas entrarem nos seus cofres. Portanto, há aqui vários condimentos que levam a um período de crise e vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. E qual foi a reação então da APAF sobre o sucedido? Pronto, a APAF reagiu rapidamente ao sucedido. Claro que a classe sentiu, a classe dos árbitros foi bastante criticada nestes áudios, a sua competência e qualidade por uma figura máxima do futebol português, como é o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em comunicado, a APAF, e passo a citar, disse que os árbitros continuarão a desempenhar a sua missão com independência, rigor, competência e dedicação, mas exigem respeito por tudo aquilo que têm feito em benefício do prestígio do futebol português. Portanto, é natural que, se existiam já algumas resistências a Pedro Proença no seio da arbitragem, ainda vão aumentar. O Luís Godinho, por exemplo, que é um árbitro muito presente nas redes sociais, curiosamente é um pouco até elogiado por Pedro Proença no áudio, mas também já deixou uma mensagem nas redes sociais, um pouco entre linhas, mas claramente de união da classe. A classe sentiu, acredito também se vai movimentar para mostrar o seu descontentamento, e acho importante que Pedro Proença rapidamente venha falar para esclarecer estes temas. Uma figura que preza muito pela integridade, que gosta de aparições públicas, não pode recuar neste momento. Já existiam alguns sinais de problemas na arbitragem? Sim, Pedro. Como eu já falei, já existiam alguns sinais na esfera da arbitragem, de que as coisas não estavam a correr bem. Não sei se lembras, também quem estiver a ver ou a ouvir também se deve recuar, que este ano a Federação apostou muito, e o Conselho de Arbitragem, em aparições públicas, sejam de conferências, de espaços em programas televisivos para esclarecer casos de arbitragem. Foi estranho um recuar que existiu a meio da época, que nos deixou um bocadinho com a pulga atrás da orelha. De repente, de forma muito repentina, a Federação deixou de fazer isso. Anunciou que deixou de fazer isso, considerou que era uma estratégia que estava a ser errada, que quase que Portugal não estava preparado para isso, e houve um grande recuar. Portanto, logo aí, alguma estranheza. Alguma estranheza, sim. Depois, a ruptura com a questão das nomeações, com a admissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional, justificando essa decisão, entre os vários pontos, com interferências que estão a existir no processo de nomeação dos árbitros. Portanto, Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, negou essas acusações, mas é um processo que já está a ser investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, portanto, podem existir aqui consequências sérias. Portanto, a arbitragem, que é um seio muito importante no futebol, está a viver este momento difícil, e toda a esfera de Pedro Proença também está a passar por um momento complicado. Comparando com a era Fernando Gomes, que não foi imune a polémicas, recordando, por exemplo, o caso dos contratos com o antigo selecionador Fernando Santos, acho que um nível de turbulência como este que estamos a ver nunca foi atingido na era Fernando Gomes. Portanto, é aqui um desafio grande para Pedro Proença ultrapassar, e percebendo toda a estratégia de marketing, internacionalização da marca que a FPF tem feito, com eventos como o Portugal Summit, etc., talvez também seja importante resolver estes problemas internos e depois sim, se calhar, passar uma melhor imagem lá para fora. Por fim, esta situação afeta o futebol português? Já falaste um pouco disso? Sim, claro que afeta. É impossível não afetar. Primeiro de tudo, e já começaram a surgir notícias em órgãos internacionais, afeta a reputação do futebol português, que infelizmente tem muitas manchas no seu passado em casos deste tipo, e volta a ser tema com questões da arbitragem. Depois, a natural desconfiança, primeiro, de clubes, as coisas já não estão muito bem. Por exemplo, André Vilas Boas pediu recentemente o afastamento de Luciano Gonçalves, enquanto estão a acontecer estas investigações no caso das nomeações. Portanto, os clubes começam a ficar com a pulga atrás da orelha e a serem tornadas públicas estas conversas, claro, criando desconfiança, e no futuro, se virem que estão a ser prejudicados, vão ter sempre isso em mente. Sim, conta assim. Depois, outro ponto é o público. O público também tem acesso a estas conversas. Acho que, infelizmente, já não é uma surpresa para ninguém que nos bastidores do futebol português acontecem este tipo de coisas.
mas claro que cria desconfiança. Vai aumentar o ruído, vai aumentar a contestação e o clima tenso, certamente. E depois também é um mau sinal do dirigismo e da arbitragem estarem a acontecer estes problemas. Portugal tem jogadores de elevada qualidade, alguns dos melhores do mundo, tem treinadores também em grandes clubes, em grandes projetos, tem profissionais do futebol, seja no dirigismo, na questão também mais ligada à saúde esportiva, áreas como o scouting, etc., em diferentes países, em diferentes contextos, e somos reconhecidos como grandes profissionais nestas áreas. Ou seja, parece-me que a arbitragem não está a acompanhar. Portanto, acho que é importante, de facto, que isto seja realmente um ponto de ruptura, que se abane um bocadinho as coisas e que se perceba que há coisas do passado que não podem voltar a acontecer e que é preciso, de facto, virar verdadeiramente a página e que o futebol português, como um todo, respire saúde. Obrigado, Miguel. Esta quarta-feira não percam mais um episódio do Mercado Flash e vão estando atentos às constantes peças que vamos lançando também no nosso site. Fiquem connosco, fiquem com o 00.